Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família. Programa 25 Pet começando. Essa semana estamos com convidados muito queridos, o Jorge e a Lu, da Associação Mata Ciliar, para falar de um tema que eu adoro, o projeto De Olho nos Rios. Muito obrigada por estarem presentes aqui hoje, é um prazer recebê-los aqui. O prazer é nosso, muito obrigado pelo convite. Esse projeto eu acho um projeto incrível, De Olho nos Rios, e ele traz bastante para as origens, né, da Associação Mata Ciliar. Conta um pouquinho para a gente. Esse projeto, na realidade, é um nascimento da própria Associação Mata Ciliar, né? Então, ele já está conosco aí sendo desenvolvido há perto de 40 anos e são ações que, como o projeto, o nome mesmo fala, né, como é que a gente vê esse importante ponto da natureza que nos dá a vida, que é a água, né? Então, o De Olho nos Rios é como a sociedade olha para os seus rios, para a sua água e, consequentemente, para a mata ciliar, para os animais que estão ali. E aí, a espinha dorsal desse projeto é promover a gestão participativa da água, né? Da administração, da conservação, da recuperação de tudo aquilo que está relacionado às questões hídricas da nossa região. Nossa, gente, eu sou super fã desse projeto, porque assim, mata ciliar, né? Só para a gente começar a entender. Ciliar vem de cílios, né? Mas no caso da natureza, ciliar é aquela mata que fica à margem dos rios. Exato. E aí nasceu o nome do projeto. Mas o que tem a ver a mata ciliar com a água? Bem, se a gente não cuidar dessa mata ciliar, o rio pode não sobreviver. Exato. Por isso que é um projeto tão incrível, que eu particularmente adoro. E um dos fundamentos desse projeto é envolver a comunidade nessa preservação. E isso faz toda a diferença, porque, gente, água, ela é vida. A gente não para pensar muito no dia a dia, não é mesmo? Mas se a gente olhar, você vai para a mesa, se ali tem algo para você beber, tem água, não é? Se você ali tem algum alimento, alguma salada, algo assim, tem água. Porque nada floresce, nada nasce, nada sobrevive sem a água. E nós mesmos, né? 70% do nosso corpo é água. Pois é, por isso que é um projeto tão fantástico. E ele vai muito além, né, somente da preservação, porque ele faz a conscientização, né? Exato. A base do projeto é a sensibilização, a conscientização e a participação da comunidade. Para isso, a gente envolve todos os segmentos, sejam crianças, adultos, adolescentes, terceira idade, seja o segmento público, privado, a sociedade civil organizada. A finalidade é que todos tenham, através de uma mínima participação que seja, a responsabilidade de gerir esse recurso que é tão importante para a gente. Poxa, gente, é ou não é um projeto incrível? Eu adoro falar dele. Agora, vocês estavam me falando do projeto, né? Mas quais são as ações que esse projeto ele envolve hoje? Bom, o projeto ele tem 3 linhas praticamente de ação, né? Você tem uma linha de conscientização, né? Você tem uma linha de envolvimento através de ações práticas com a comunidade, né? Daí já vai partindo para uma ação prática com a comunidade, e você tem um segmento do projeto que é voltado para a geração de renda, né? Por quê? Porque a gente trabalha muito com comunidades rurais. Então, a gente sabe que meio ambiente, quando a gente fala de meio ambiente, normalmente as pessoas têm a visão de uma floresta, de uma água, né? E realmente é isso, né? Também. E isso está em propriedades rurais, né? Dentro da cidade a gente já tem muito pouco disso. Só que pela expansão urbana hoje desenfreada, pelo aquilo que a gente chama de desenvolvimento, entre aspas, as áreas rurais vêm sendo engolidas
pela especulação imobiliária muito rapidamente. E isso, em muito, né, tem a ver com a falta de incentivo ao produtor rural. Então, o projeto ele tem um dos seus braços a finalidade de melhorar a renda e melhorar a qualidade de vida do produtor rural, com a finalidade de que ele permaneça na terra, ele tenha esse olhar de futuro, né? Porque muitas vezes você tem lá um produtor que trabalha 24 horas, né, para tentar alimentar a família dele, ter uma renda, e não consegue, por conta de, sei lá, até da própria natureza que muitas vezes, né, castiga ali aquela produção. Então, de qualquer maneira, a gente tem que buscar como fazer com que aquela família que está ali produzindo há gerações, né, permaneça na terra. E uma das ações do projeto é promover essa geração de renda e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Sem isso, sem a conscientização e sem a educação, que a gente chama de educação ambiental, né, você não consegue fazer com que a sociedade entenda isso e trabalhe em conjunto. Quem mora na cidade, né, o urbanoide, com quem está ali na produção, quem está ali na área rural tentando, de um lado, sobreviver, se alimentar, ter renda, mas ao mesmo tempo ter um ônus, vamos dizer assim, entre aspas, muito grande de preservar aquilo que nós na cidade usufruímos, que é uma água de qualidade, que é o que a gente espera ter, e um equilíbrio ambiental bem melhor do que a gente está vivendo em muitas regiões. Não, gente, realmente, né? São pontos muito importantes que o Jorge colocou aqui, que faz a gente pensar, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, que projeto bonito, né? Mas a gente fala assim, nossa, mas está tão longe de mim, mas na verdade não. Porque a gente percebe que está tudo interligado, né? Não é o campo versus a cidade, é o conjunto dos dois que traz o equilíbrio. Exato. E é isso que a gente tem que aprender a viver, né? Em equilíbrio entre o progresso e a natureza. Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem hoje, é justamente esse, né? E começa onde? Na conscientização de todos, não é? Muitas vezes a gente não para pensar, né? Mas a gente às vezes fala assim, eu tô caminhando e joguei uma garrafa PET no caminho, assim. Num momento de chuva, essa garrafa PET ela vai com a enxurrada, ela pode cair, ela vai chegar até os rios e aí pode causar um problema maior. Então, assim, são as pequenas ações que a gente tem aqui atrás que fazem toda a diferença lá na frente, não é? Por isso que esse projeto é tão incrível. Gente, eu estou adorando o papo com vocês, mas nós vamos agora para um breve intervalo. Vamos conferir o comercial do Hospital Veterinário Dog Saúde. Aberto 24 horas, com veterinários de plantão e agora também com tomografia computadorizada de última geração. Não é, bebê? Hein? Vamos lá conferir? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Estamos de volta. E Cacau já mudou de lado, né, gente? Cacau, ela é muito sociável, ela adora fazer amigos. E nós estamos aqui entre amigos para falar deste projeto incrível, de Olho nos Rios. Gente, eu sou apaixonada por ele. Mas, como a gente estava falando no primeiro bloco, né? Ele envolve muito mais do que somente uma comunidade rural ou somente a água, né? Ele é todo um repensar, né? Um repensar de nós enquanto cidadãos, é um repensar no cuidado da natureza e é um repensar até com os animais, porque muitas vezes, como o Jorge estava colocando, né? O progresso acaba
invadindo as zonas rurais. E nem sempre existe um planejamento pensando nos animais, né? E às vezes os animais ficam presos em feudos. E os animais, a gente sabe, né? Eles percorrem grandes distâncias na natureza. E aí que eles são obrigados a sair de um espaço e muitas vezes atravessar uma rodovia ou algo assim para chegar do outro lado, onde eles estavam acostumados. E esse também é algo que o projeto de Olho nos Rios pode ajudar, não é? Exato. Uma das ações do projeto é a restauração florestal, né? A gente tem um trabalho muito grande em fazer a recuperação de áreas degradadas através da produção de mudas de árvores nativas e do replantio dessas mudas junto a áreas que necessitam, principalmente aquelas que têm possibilidade de formar corredores vegetais, né? Aqueles corredores ecológicos que vão permitir que a fauna possa circular livremente entre nós, vamos dizer assim, né? Porque esses corredores não são feitos apenas nas áreas rurais, também são feitos nas áreas urbanas, né? E uma das ações que nós desenvolvemos para isso é a produção de mudas, né? Da qual a Lu é responsável e faz um trabalho muito grande e um esforço muito grande para que essas mudas possam se tornar florestas lá na frente. Então, é uma ação aí que só ela sabe, ela e o Samuel, que estão ali na linha de frente nesse trabalho, podem falar. Gente, nós já fizemos uma matéria com eles sobre esse viveiro. É um trabalho fantástico. O que tem de plantas, árvores nativas é algo incrível. Vou deixar até o link aqui para a gente rever a matéria, para quem não viu. Mas, Lu, conta para a gente do projeto. O Viveiro de Mudas, ele é muito importante dentro do projeto, principalmente dentro da Associação Mata Ciliar, né? A associação, ela tem esse nome justamente porque ela começou restaurando áreas degradadas, né, matas ciliares. E o Viveiro de Mudas, ele faz a parte de educação ambiental também, quando a gente recebe ali escolas, universidades, empresas. Então a gente faz um trabalho que a gente chama de vivência dentro do Viveiro de Mudas. Essa vivência, ela envolve desde coleta de frutos, despolpa de frutos, seleção de sementes, semeadura, em tubetes, né? Depois a gente passa para saquinho. E aí, posteriormente, tem o plantio. Então, a gente envolve a comunidade, né? Independente da idade, a gente envolve sempre as pessoas. A associação, ela começou trabalhando com a comunidade, então isso não pode se perder. Temos que manter isso, porque essa é a importância, né, de trabalhar com o meio ambiente. É envolver a comunidade sempre, em todo o trabalho, dentro do projeto de Olho nos Rios e dentro dos trabalhos da Associação Mata Ciliar. A gente mencionou, né, que a equipe é o Samuel e eu, mas na verdade a nossa equipe ela é bem maior, porque a gente tem um grupo de voluntários, né, onde eles ajudam a gente com a produção de mudas, todo esse trabalho que eu falei, né, desde a coleta de frutos e tudo mais. Então, é a comunidade trabalhando com a gente recebe esses voluntários de segunda a sábado. Muitas vezes, a maioria é de uma área totalmente diferente de meio ambiente. Mas eles vêm, aprendem com a gente acaba aprendendo com eles também muitas coisas, né? E é muito importante você estar trabalhando ali com a comunidade, porque quando a gente vai fazer um plantio ou uma outra ação de educação ambiental, geração de renda, a gente convida esses voluntários e eles acabam aprendendo e nos ajudando ali também com informações que a gente precisa para estar continuando esse trabalho aí da produção de mudas até. Eu quero aproveitar aqui para fazer um convite, né? A gente vai abrir inscrição para novos voluntários, então quem tiver interesse em estar fazendo parte aí da equipe do Viveiro de Mudas, é só entrar no link que logo mais vai estar nas redes sociais da Associação Mata Ciliar e fazer parte da nossa equipe, né? Para estar produzindo aí essas mudas, que é onde os animais vão encontrar, através dessas mudinhas que vão virar árvores, vão encontrar abrigo, alimento, água, né? Porque a gente trabalha com restauração não só da área degradada, mas também de nascentes, de matas ciliares, como a gente já falou. Então é um trabalho aí que une fauna e flora o tempo todo. Gente, é um trabalho fantástico. Eu sou suspeita, mas assim, é um trabalho de formiguinha, não é? Porque vai desde você selecionar a semente, até você cultivar essa semente e até aquela árvore crescer. Então, assim, não é um trabalho que acontece do dia para a noite, não é um trabalho que dá para fazer sozinho.
Por isso que os voluntários são muito importantes. E é um trabalho daqueles que você faz e você sente viva de novo, porque é muito gratificante. Tudo que a gente faz em prol da natureza, em prol, né, da comunidade, é algo que traz um benefício muito grande. E quando a gente trabalha junto com outros, parece que aquilo então fica ainda maior, não é? Com certeza. E como é bom a gente plantar uma árvore, não é? Dizem que a vida da gente, a gente tem que plantar uma árvore para se sentir eterno, não é? E é verdade, né? Às vezes a gente planta aquela árvore, você passa uns anos, você passa por lá, aquela árvore cresceu um pouquinho e vai, mas é tão gostoso. E esse é um trabalho que você pode fazer. É um trabalho assim que você envolve o coração. Você não precisa ter nada. Ali nós temos voluntários de todas as idades, desde criança até pessoas assim na melhor idade, trabalhando juntos para esse trabalho fantástico. E esse é um trabalho que você pode fazer. É um trabalho assim que você envolve o coração. Você não precisa ter nada. Ali nós temos voluntários de todas as idades, desde criança até pessoas assim na melhor idade, trabalhando juntos para esse trabalho fantástico. A Lu comentou da importância da água no plantio e do plantio para a água. Porque uma coisa que é muito importante, que a gente às vezes não para pensar, mas o rio, ele só sobrevive se ele tiver vegetação por perto. Porque senão, com as enxurradas, com as chuvas fortes, ou até mesmo com todo o lixo que a gente acaba jogando nos rios, ele acaba assoreando, ou seja, ele acaba sendo invadido. É isso mesmo, gente? Isso. A mata ciliar, ela funciona como um filtro, né? Uma barreira e um filtro de todas essas impurezas que você citou e outras ainda, né? Você tem a questão química, você tem a questão de agrotóxicos, você tem uma série de outras agressões que nós promovemos, né? que acabam atingindo o rio. Além da erosão, que vai justamente promover o assoreamento desses cursos d'água ou soterrar uma nascente. Então a mata ciliar, a presença da mata ciliar é muito importante para, primeiro, ser uma barreira, né, física contra essas agressões e também um filtro, né, dessas impurezas, principalmente arrastadas pela água, que possam ser impedidas de chegar num curso d'água ou numa nascente. Só complementando o que você fez no comentário anterior, né? Como eu falei, o projeto ele tem praticamente 40 anos. Então, hoje a gente tem a satisfação, a felicidade, né, de fechar um ciclo, né, que a Lu comentou. Você vai desde a coleta de semente até produzir uma muda que vai se transformar numa árvore. E hoje, nessas árvores transformadas em florestas, nós conseguimos soltar muitos dos animais que nós resgatamos e tratamos na mata ciliar, em parceria com proprietários rurais que ao longo de todos esses anos vêm fazendo esse trabalho com a gente. Então você veja bem, você tem um ciclo sendo fechado, né, envolvendo a comunidade, através dos voluntários ou através de parcerias que permitam o plantio dessas árvores e o retorno dos animais que foram agredidos por nós enquanto seres humanos também, mas conseguiram se recuperar, serem reabilitados e hoje muitos deles são soltos em áreas que nós recuperamos ao longo desses 40 anos. Puxa vida, gente, olha só que satisfação que é esse projeto, por isso que eu sou tão apaixonada por ele. Mas, Jorge, tem um outro ponto aí que é muito importante, né? Não é somente plantar e soltar um animal, você precisa preservar aquele bioma. Sim. E esse é um trabalho fundamental que envolve o viveiro junto com a água, não é? Sim. Esse é um trabalho que também a Lu pode falar um pouco de conscientização através de todos os grupos que nós recebemos lá. Porque tem que ser o tipo certo de árvore para aquele solo e para aquela... Não somente para o solo, para a vegetação, mas também para os animais que vivem ali, não é? Sim, geralmente quando a gente vai fazer essa parceria com o produtor rural, né? Existe todo um planejamento e aí dentro desse planejamento a gente conversa, né? Então esse produtor rural ele vai ter consciência de que soltar um animal dentro da propriedade dele é um privilégio, né? Não é, eu tenho animal doméstico, eu tenho galinhas, vai comer minhas galinhas, então não vou querer, por exemplo, um cachorro do mato, um lobo na minha propriedade. É feito um trabalho de conscientização, né? A gente chama de educação ambiental mesmo.
Então esse produtor ele vai receber com muito prazer, essa parceria ela sempre continua, independente de ter 15, 30 anos, a gente mantém o contato, então sempre que precisa soltar um animal dentro dessa propriedade, a gente tem esse contato e o animal ele é sempre muito bem-vindo. E aí na questão de, como você falou, né, a gente precisa entender o que a gente vai plantar naquela área degradada, naquela nascente que está se acabando. Então a gente, além de analisar o solo, de ver que tipo de árvore vai poder plantar naquele solo, a gente também faz um pequeno estudo sobre que tipo de animal passa por esse local. Então, a gente faz um questionamento ali, né, entre os produtores vizinhos, né, o próprio ali do local. Então, a gente começa a entender o tipo de fauna silvestre que existe ali naquela área, para a gente saber o que a gente pode plantar. Porque cada animal ele come os frutos da natureza, né, mas a gente sabe que tem árvore que é específica para aquele animal. Então a gente sabe o que plantar ali dentro daquela propriedade. É o caso das nascentes também, que tem árvores que é de lugar mais encharcado, né, mais úmido. Então tudo é feito um planejamento antes de implantar o plantio mesmo. E a gente procura, né, como a Lu estava falando, nessa escolha, você ter um cardápio do restaurante para o ano inteiro, né? O animal, o supermercado dele ou o restaurante dele é a floresta. Então a gente tem que ter alimentação constante, né? Não só para aqueles animais que a gente está acostumado, né, a conhecer, como os mamíferos ou as aves, mas pensando também nos polinizadores, né, nas abelhas, nas moscas, todos os polinizadores que fazem, né, a perpetuação da floresta. Então a gente tem que pensar que ao longo do ano, nas várias estações e nas várias situações que a gente vai viver, precisa existir floração, frutificação para essas espécies sobreviverem e se manterem naquele local. E com isso aí sim, né, elas desenvolverem todo o seu papel ecológico naquela região. Bom, gente, essa fala do Jorge me deixou até sem fala. Porque assim, é tão profundo a gente parar para pensar sobre tudo isso. Como a gente pode ver, esse projeto realmente é um projeto grandioso, porque eles vão desde as escolas, envolvendo a conscientização dos nossos pequenos, não é? Nós também vamos até condomínios, até propriedades, para envolvê-los nessa parte urbana, para entender como a gente pode colaborar. São pequenas ações como jogar o lixo no lugar correto, preservar a área verde que você tem dentro de um condomínio, na frente da sua casa, numa praça, enfim. Como eu, na área urbana, posso contribuir? E ainda vai até o produtor rural, não é? Dando ali suporte para ele no dia a dia, novas ideias, trabalhando em conjunto para que aquilo cresça. E tudo isso preservando a água, preservando a vegetação e, como consequência, os nossos seres vivos, né? Porque são animais, são vegetais, são pássaros, peixes, enfim, trazendo vida. Então é um projeto assim admirável, que eu tenho sempre o maior prazer de falar. E se você está em casa, gostou do projeto, seja um voluntário. Você pode participar. Como a Lu colocou aqui, você pode ir de acordo com a sua disponibilidade, o dia que você tem, o horário que você puder. Você pode levar quem você quiser, você pode levar seu filho, seu neto, seu sobrinho, muitas vezes um amigo, não é? Por que não juntar uma comunidade e fazer uma ação no final de semana ou durante a semana? São várias oportunidades que a gente tem de trabalhar em conjunto para um bem maior, que é essa preservação do meio ambiente, que é a preservação da vida. Eu estou muito feliz de falar com esse projeto, parabéns a vocês, é um projeto realmente incrível, que não tenho nem palavras para dizer o quanto eu admiro. Obrigado. Então, a você aí de casa, muito obrigada pela sua audiência e participe. E vejo você no próximo programa. Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu animal faz parte da família.